Bom dia, pessoal. Estamos aqui de volta hoje para dar sequência ao nosso Ira Levin, Este Mundo Perfeito, iniciando a segunda parte, conforme nós combinamos no vídeo anterior. Uma satisfação, né, tê-los aqui. Muito obrigado pelas novas inscrições. Como eu disse, a gente precisa crescer até para que as nossas lives também possam acontecer, para que a gente discuta juntos as leituras. Eu tentei no vídeo anterior fazer uma retomada de toda a primeira parte, tomando por base algumas, né, das poucas ideias que eu tive naquele momento a respeito do que nós havíamos lido, e tentando, né, colaborar com vocês no entendimento, ou na discussão, ou nas coisas que nos impactaram, aquilo que ficou de afeto entre nós e o livro. Espero que vocês tenham gostado e continuem curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Hoje nós iniciamos a segunda parte do Ira Levin, Vivendo. O primeiro capítulo dessa parte, não sei se nós daremos conta, mas nós iniciamos a partir de agora. E começa assim: entre julho de 153 e Max de 162, quem teve 4 serviços, 2 nos laboratórios de pesquisa em USA, um rápido no Instituto de Engenharia Genética em IND, onde assistiu a uma série de conferências sobre progressos recentes em indução de mutações, e outro de 5 anos numa fábrica de produtos sintéticos químicos em Xi. Recebeu 2 promoções em sua classificação e em 162 já era taxonomista genético de 2ª classe. Durante esses anos, aparentava ser um membro normal e contente da família. Executava bem seu trabalho, participava de programas atléticos e recreativos da comunidade, tinha atividade sexual semanalmente, fazia telefonemas mensais e visitas semestrais aos pais, comparecia pontualmente à hora da televisão, aos tratamentos e às entrevistas com os conselheiros, não possuía nenhum mal-estar físico ou mental a comunicar. Intimamente, porém, estava longe de sentir-se normal. A sensação de culpa com que saíra da academia o tinha levado a retirar-se do próximo conselheiro, pois queria conservar aquela sensação que, embora desagradável, era a mais forte que já havia experimentado, e uma ampliação estranha de sua sensação de existir. E, retraindo-se do conselheiro, não comunicando nenhum mal-estar, interpretando o papel de um membro calmo e contente, o levou, com o correr dos anos, a retirar-se de todos os que o rodeavam numa atitude geral de atenção precavida. Tudo parecia-lhe discutível: bolos integrais, túnicas, a padronização dos quartos e pensamentos dos membros, e especialmente o trabalho a que se dedicava, cujo objetivo, agora percebia, seria unicamente solidificar a padronização universal. Não havia alternativas, evidentemente nenhuma alternativa imaginável para coisa alguma. Mas mesmo assim, retraía-se e levantava dúvidas consigo mesmo. Só nos primeiros dias que se seguiam aos tratamentos era realmente o membro que fingia ser. A nossa impressão, né, final do capítulo, do último capítulo da primeira parte, né, parece que ela foi meio acertada, né? Realmente a separação dele do Cal, as circunstâncias
em que ele ficou envolvido de ter que, né, deletar o seu amigo Cal, desenhista, pintor, um exímio artista, mas que não exercia a sua função desejada, foi algo que mexeu muito com Ken, né? Já notamos aí nesses primeiros parágrafos do capítulo 1 dessa segunda parte. E a gente já sente aí que ele não é mais o mesmo. Vamos ver. No mundo existia apenas uma coisa indiscutivelmente certa: o desenho que Cal fizera do cavalo emoldurou não numa moldura de centro de abastecimento, mas noutra, feita por ele mesmo, com as ripas de madeira arrancadas do fundo de uma gaveta e raspadas à lixa. E pendurou nos quartos que ocupou em Usa, Inde e Xi. Dava muito mais gosto olhar aquilo do que Wei, discursando aos quimioterapeutas, Max escrevendo ou Cristo expulsando os vendilhões do templo. Enchi pensou em casar-se, mas disseram-lhe que não poderia ter filhos, e assim o casamento perdeu toda a graça para ele. Em meados de Max de 162, pouco antes de completar 27 anos, foi transferido de volta ao Instituto de Engenharia Genética em Inde 26110 e designado para o Centro de Subclassificação Genética recentemente inaugurado. Novos microscópios tinham encontrado diferenças entre genes até então aparentemente idênticos. Ele era um dos 40 663B e C encarregados de definir as subclassificações. Seu quarto distava 4 prédios do centro, o que lhe proporcionava um curto passeio 2 vezes por dia. E logo achou uma namorada, cujo quarto localizava-se no pavimento imediatamente inferior. Seu conselheiro, Beto R.O., era um ano mais moço do que ele. A vida, pelo visto, ia continuar como sempre. Uma noite em abril, entretanto, ao preparar-se para escovar os dentes antes de dormir, deu com um troço branco minúsculo enfiado na escova. Perplexo, puxou-o para fora. Num rolinho apertado havia uma tira de papel. Trem. Dobrada 3 vezes. Pôs a escova de lado e desenrolou um retângulo fino todo datilografado. Pessoal, só um instante. Às vezes vocês veem a câmera tremer, mas quando isso acontece, já aconteceu isso em outros vídeos, eu esqueci de comentar com vocês. Quando isso acontece é porque o trem, quando ele passa aqui próximo de onde eu estou, ele meio que balança o prédio e isso faz a câmera tremer. Eu vim percebendo isso na medida em que eu tenho feito os vídeos com vocês, tá? Então é isso que acontece. Bom, continuando. Encontrou na escova um trocinho branco, né? Um minúsculo troço branco enfiado na escova. Num rolinho de papel havia uma tira de papel dobrada 3 vezes. Pôs a escova de lado e desenrolou um retângulo fino, todo datilografado. Você parece ser um membro bastante fora do comum, dizia o papel, querendo saber qual a classificação que escolheria, por exemplo. Gostaria de encontrar-se com outros membros semelhantes? Pergunta. Pense no assunto. Você está vivo apenas parcialmente. Nós podemos ajudá-lo mais do que você imagina. Nossa, esse escrito no rolinho de papel, né? Vou repetir. Dizia o rolinho de papel que estava dentro da escova do Ken.
Você parece ser um membro bastante fora do comum, dizia. Querendo saber qual a classificação que escolheria, por exemplo. Sabiam que ele pensou em escolher a classificação dele. O papel sabia. Gostaria de encontrar-se com outros membros semelhantes? Pergunta. Pense no assunto. Você está vivo apenas parcialmente. Nós podemos ajudá-lo mais do que você imagina. Nossa, que susto! E ao mesmo tempo, né? Para nós, eu que sou de uma geração em que foi marcada, por exemplo, por um filme como Matrix, nos anos 90, né? Essa cena parece um pouco lá no filme com o Morpheus, quando encontra o Neo, né, no filme. E o Bradbury já escreve isso nos anos 70. Né? Teve alguma troca? Foi bebido aqui? Né? Foi tirado daqui? Será alguém uma espécie de Neo? Só brincando com uma memória boba que me veio aqui. Continuemos. Próximo parágrafo. A nota o espantou com o conhecimento que revelava sobre seu passado, perturbando com o que tinha de clandestino e aquele "você está vivo apenas parcialmente", dizia lá, né? O que queria dizer? Estaria essa estranha afirmativa e todo estranho bilhete, se perguntou quem. E quem o teria posto em sua escova? Logo onde? Numa escova? Mas aí percebeu que melhor lugar não havia, por causa da certeza de que ele, e apenas ele, poderia encontrá-lo. Afinal, a escova era sua. Né? Quem então nem tão estupidamente o tinha posto ali? Qualquer pessoa podia ter entrado no quarto no começo da noite ou durante o dia. Pelo menos 2 outros membros haviam estado ali. Em cima da escrivaninha havia recados de Paz S.Q., sua namorada, e da secretária do clube de fotografias existente no prédio. Escovou os dentes, deitou-se e releu o bilhete. Seu autor, ou um dos outros membros semelhantes, certamente havia tido acesso à memória do Unicomp sobre os pensamentos de autoclassificação que tivera na infância, o que parecia bastar para que o grupo julgasse que ele estivesse solidário com eles. Estaria? Eles eram anormais? Quanto a isso, não restava dúvida. Mas, e ele? O que seria? Também anormal? Não podemos ajudá-lo mais do que você imagina. Nós podemos ajudá-lo mais do que imagina. O que significava isso? Ajudá-lo como? A fazer o quê? E suponhamos que quisesse mesmo encontrar-se com eles. O que deveria fazer? Esperar, aparentemente, por outro bilhete? Por alguma espécie de contato? Pense no assunto. Estava escrito ali. Soou o último toque. Tornou a enrolar o pedaço de papel e enfiou-o na lombada de A Sabedoria Viva de Way, em sua mesa de cabeceira, no livro. Apagou a luz e ficou deitado pensando. Era inquietante, mas diferente também. E interessante. Gostaria de encontrar-se com outros membros semelhantes? Não tocou naquele assunto com Beto R.O., seu conselheiro. Toda vez que voltava ao quarto, procurava outro bilhete na escova de dentes, mas nunca achava. Indo e vindo do trabalho,
tomando assento no salão para assistir à televisão, parado na fila do refeitório ou do centro de abastecimento, fitava os olhos dos membros que o rodeavam, atento a qualquer comentário significativo, ou mesmo a um mero olhar e movimento de cabeça que o convidassem a ir atrás. Não viu nenhum. Passaram-se 4 dias e começou a pensar que o bilhete havia sido brincadeira de algum membro doente, ou pior, uma espécie de teste. Quem sabe não foram o próprio Beto R.O. que escrevera aquilo, para ver sua reação. Não, era ridículo. Ele estava realmente ficando doente. Sentira-se interessado, até empolgado e esperançoso, embora já não soubesse bem do que. Mas agora, à medida que os dias se sucediam sem novo bilhete, sem nenhum contato, ficou decepcionado e irritado. Irritadíssimo. Aí então, uma semana depois do primeiro, lá estava, o mesmo rolinho de papel dobrado 3 vezes na escova de dentes. Puxou-o para fora, recobrando imediatamente o entusiasmo e a esperança. Desdobrou e leu. Olha o que vai dizer o novo bilhete. Se quiser encontrar-se conosco e saber como podemos ajudá-lo, esteja entre os prédios 116 e 118, na parte inferior da Praça Cristo, amanhã de noite, às 11h15. Não toquem nenhum controle no caminho. Se houver membros à vista, por perto de algum, mude de rumo. Esperarei até às 11h30. Embaixo, a máquina, a assinatura, Floco de Neve. Os raros membros que andavam pelas ruas corriam para suas camas sem desviar os olhos para os lados. Só teve que mudar de rumo uma vez. Apressou o passo e chegou à parte inferior da Praça Cristo às 11h15 em ponto. Cruzou o espaço embranquecido pelo luar, onde o chafariz desligado refletia a lua, e achou J16 e o canal escuro que o separava de J18. Ou seja, ele aceitou o convite feito no segundo bilhete e já se encaminha para a Praça Cristo e chega lá 11h15. Não havia ninguém ali, mas depois, a poucos metros de distância na sombra, viu uma túnica branca com o que parecia a cruz vermelha do centro médico. Mergulhou nas trevas, aproximando-se do membro que, parado junto à parede do J16, ficou em silêncio. Quem já no início do seu viver, na segunda parte, já encontra a possibilidade de algumas grandes transformações na sua vida, né? E já estamos percebendo que ele nos parece que vai abraçar, né, essa possibilidade, essa mudança, esse convite. Mas vamos parar por aqui, né, para ver o que isso vai acontecer. Eu mostrei uma semelhança, né, com um episódio da minha vida adulta, que foi assistir o filme Matrix, ficar impactado, né, com aquela cena lá do Neo conhecendo o Morpheus. Eu não sei se essa é uma referência para todos que estão aqui no canal ou para aqueles que estão visualizando, mas se não for, vale a pena assistir Matrix 1. E se for, né, pensem nisso. Mas também
fica aí um achado para a gente. Né? A gente precisa, na medida em que a gente pensa sobre o mundo, buscar essas ferramentas, esses lugares, esses insights, essas consultas, esses novos olhares que são capazes de nos retirar da monotonia da vida, de nos retirar da enganação do mundo, né? Daquilo que nos parece o mais fácil, ou o mais óbvio, ou o mais imediato, né? Que parece que vai nos dar o conforto necessário para uma vida alegre e tranquila, mas que, quando nós observamos, estudamos, percebemos as outras histórias que nós somos capazes de perceber ao longo da nossa jornada, nós vemos que satisfazer-se ou contentar-se com o imediato, com o dado, com o posto, com o que há na sociedade, não foi algo muito promissor se nós queremos o bem-estar não unicamente nosso, mas o bem-estar das outras pessoas que nos rodeiam e também das que não nos rodeiam, né? Porque nós não nos contentamos com a miséria, não nos contentamos com as injustiças, não nos contentamos com o desfazer das outras pessoas humanas no mundo do trabalho, no mundo do amor, no mundo da justiça, no mundo da legalidade, no mundo da sociedade, no mundo da habitação, da alimentação, né? Mas nós nos sentimos infelizes, nos sentimos cheios de mal-estar, né? Por vermos circunstâncias como essas acontecerem ao longo da nossa vida e nós envelhecermos e não nos darmos no Torpedo Suicida, lá do Manuel Bandeira, numa luta contra essas injustiças. Então, para que a gente não caia, eu não quero dizer no mesmo erro, mas para que a gente não caia na mesma vida daqueles que não conseguiram ver os bilhetes que os convidam para a luta, né? Nesse momento, sempre que verem uma possibilidade de luta, abraçarem essa luta. Então vamos imaginar, né, vamos ficcionar dentro da nossa leitura aqui, que essa passagem do Ken, nesse momento que nós estamos aqui, seja um convite para essa luta, né? Seja um convite para que a gente esteja atento aos lugares que a gente pode acessar, que vão fazer com que a gente lute contra essas injustiças todas que eu citei aqui, e que nós já citamos em outros momentos. Para que ela seja o tal do Torpedo Suicida do Manuel Bandeira, que eu falei há alguns vídeos atrás, em algumas leituras atrás. Bom, fiquemos por aqui nesse momento. Fica o convite, percebam, abraçem. Pessoal, curtam, compartilhem, divulguem o canal, se inscrevam. Agradeço a vocês a atenção. Uma boa quarta-feira e logo voltaremos na continuidade desse capítulo. Até mais, até breve.